Você já esteve em uma sala cheia de gente, mesmo assim, sua atenção se voltou naturalmente para uma pessoa específica. E quando você olhou mais de perto, percebeu que era um geminiano. Já reparou que, quando um geminiano fala, até mesmo as pessoas que não estavam prestando atenção de repente viram a cabeça na direção dele. Isso não é mera coincidência. O que você está prestes a aprender sobre o dom magnético de Gêmeos vai explicar exatamente por que esse signo do zodíaco é absolutamente impossível de ignorar. Porque eles capturam a atenção sem nem mesmo tentar. Porque eles permanecem na sua mente muito tempo depois que a conversa termina. Certifique-se de ficar até o final, porque vou revelar precisamente qual é esse dom que torna Gêmeos tão irresistivelmente fascinante. Como ele funciona tanto no nível psicológico quanto no energético. E acredite em mim, quando você realmente entender esse mecanismo, nunca mais olhará para um geminiano da mesma maneira. O dom que torna Gêmeos impossível de ignorar não é a sua inteligência, embora eles definitivamente a possuam. Não é o seu senso de humor, embora eles possam te fazer rir até doer a barriga. Não é a sua aparência física, embora muitos geminianos sejam atraentes. O verdadeiro dom de Gêmeos é algo muito mais sutil, porém infinitamente mais poderoso. Sua capacidade de criar fascínio instantâneo. Gêmeos possui o raro dom de fazer com que cada pessoa com quem interage sinta como se estivesse prestes a descobrir algo fascinante. Quase como se a próxima palavra que saísse de sua boca pudesse mudar completamente sua perspectiva sobre algo. Deixe-me explicar como esse dom funciona em um nível psicológico profundo. O cérebro humano é naturalmente programado para prestar mais atenção a certos tipos de estímulos do que a outros. Damos atenção a coisas novas, imprevisíveis, que quebram padrões esperados, que prometem algum tipo de recompensa, seja informação ou conexão. E Gêmeos, regido por Mercúrio, o planeta da comunicação e do pensamento, é um mestre absoluto em ativar exatamente esses mecanismos de atenção no cérebro das outras pessoas. Quando um geminiano entra em uma conversa, não o faz de forma previsível. Não segue o roteiro social padrão de olá, tudo bem. Bem, obrigado. Chega com uma observação inesperada, uma pergunta que ninguém mais pensaria em fazer, uma perspectiva sobre um assunto comum que parece completamente original. Essa imprevisibilidade captura imediatamente sua atenção, porque seu cérebro detecta que não se trata de uma interação social padrão. É algo diferente, potencialmente interessante. Vale a pena prestar atenção. Mas é aqui que a coisa fica realmente brilhante. Gêmeos não apenas captura sua atenção no início, como a mantém através do que eu gosto de chamar de suspense conversacional. Cada frase que eles dizem parece levar a algo intrigante. Eles deixam pequenas pistas, mas não revelam tudo. Fazem uma afirmação provocativa e então pausam o tempo suficiente para que seu cérebro comece a processar todas as possíveis implicações. Mudam de assunto justamente quando você pensa que sabe exatamente para onde estão indo. Essa bela dança entre revelar e esconder, entre fornecer informações fascinantes, mas sempre deixar algo mais para ser descoberto, mantém as pessoas absolutamente cativadas. Pense na diferença entre um livro que conta toda a trama no primeiro capítulo e um que revela informações estrategicamente, sempre deixando perguntas que fazem você querer continuar lendo. Gêmeos é esse segundo tipo de livro, mas em forma humana. Sempre há outra camada. Sempre há mais para descobrir. Sempre há aquela sensação de que, se você ficar por perto um pouco mais, vai ouvir algo verdadeiramente fascinante. O segundo aspecto desse dom é o que eu chamo de adaptabilidade camaleônica. Os geminianos têm uma capacidade extraordinária de ler o público e ajustar sua apresentação, tudo isso sem perder sua essência. Eles podem conversar com um professor universitário sobre teorias complexas, em seguida, falar com uma criança de 5 anos sobre super-heróis, sendo igualmente cativantes em ambas as conversas. Esse tipo de flexibilidade significa que eles são praticamente impossíveis de ignorar em qualquer ambiente social, porque sempre conseguem encontrar o ângulo certo, o tom certo, o nível certo de comunicação que realmente ressoa com quem está à sua frente. Mas aqui está a parte crucial. Essa adaptabilidade não é falsidade. Eles não estão sendo pessoas diferentes. Estão simplesmente mostrando diferentes facetas do mesmo diamante complexo. E as pessoas conseguem sentir a diferença entre alguém que é genuinamente multifacetado e alguém que está apenas fingindo.
A autenticidade por trás da versatilidade de Gêmeos é uma grande parte do que a torna tão magnética. Se esta análise realmente ressoou com você, se você é de Gêmeos e está reconhecendo este dom que tem usado a vida toda, ou se você já foi cativado pelo magnetismo de um geminiano e agora finalmente entende o porquê, convido você a curtir este vídeo e se inscrever no canal. Tenho muito mais conteúdo a caminho sobre os dons únicos de cada signo do zodíaco. Certifique-se de ativar o sininho de notificações, porque o que vem a seguir sobre as dimensões mais profundas deste dom geminiano é ainda mais revelador. O terceiro componente que torna Gêmeos impossível de ignorar é sua energia mental visível. Quando um geminiano está processando informações, quando está pensando, quando está conectando ideias, você pode realmente ver sua mente funcionando. Seus olhos brilham. Suas expressões faciais mudam rapidamente. Há uma vivacidade neles que é absolutamente cativante de se testemunhar. É como assistir a fogos de artifício de pensamento acontecendo em tempo real. Como seres humanos, somos fascinados pela inteligência visível. Adoramos ver mentes em ação. É por isso que assistimos a vídeos de pessoas resolvendo problemas complexos. É por isso que acompanhamos pensadores que nos levam em sua jornada de raciocínio. Gêmeos oferece isso constantemente em interações pessoais. Eles não apenas compartilham suas conclusões, mas também mostram a jornada do seu pensamento, e é fascinante participar dessa jornada. O quarto componente é o que eu chamo de efeito espelho amplificado. Gêmeos têm uma habilidade única de refletir as coisas de volta para as pessoas de maneiras que as fazem se sentir vistas, compreendidas e também mais interessantes do que jamais imaginaram ser. Quando você conversa com um geminiano, ele pega o que você diz, conecta a algo que você mencionou 10 minutos atrás, liga a um conceito mais amplo e, de repente, seu pensamento aleatório parece profundo. Eles fazem você se sentir mais inteligente, mais fascinante, mais interessante quando está perto deles. E aqui está o brilhante truque psicológico. Quando alguém faz você se sentir mais interessante, você se torna viciado na presença dessa pessoa. Você quer mais dessa sensação. Então, você presta ainda mais atenção quando eles falam, porque, subconscientemente, você aprendeu que interagir com essa pessoa faz você se sentir muito bem consigo mesmo. Gêmeos se torna impossível de ignorar, porque ignorá-lo significa perder a sensação de ser a sua melhor versão mental. O quinto componente é a constante novidade. Gêmeos está em constante mudança. Seus interesses evoluem, suas opiniões se desenvolvem, suas perspectivas se expandem. Isso significa que, mesmo que você conheça um geminiano há muitos anos, sempre há algo novo para descobrir sobre ele. Você nunca consegue rotular completamente um geminiano. Justo quando você pensa que o compreendeu, ele revela uma nova faceta, um novo interesse, uma nova profundidade. Essa constante novidade mantém as pessoas cativadas, porque o cérebro humano se entedia com o previsível, mas se energiza com o que é novo. Com a maioria das pessoas, eventualmente você sente que conhece toda a história delas. Você já ouviu todas as suas histórias. Você entende seus padrões. Mas com Gêmeos, isso nunca acontece por completo. Sempre há mais, e essa promessa de mais mantém você atento. O sexto componente é o que eu chamo de curiosidade contagiosa. Os geminianos não são apenas curiosos por si mesmos. Sua curiosidade é tão visível e expressiva que se espalha para as outras pessoas. Quando um geminiano se fascina por algo, seu entusiasmo é absolutamente perceptível. E como seres humanos, somos criaturas sociais. Nossas emoções e energias são contagiosas. Quando um geminiano demonstra fascínio genuíno por algo, as pessoas ao seu redor também começam a sentir curiosidade. Elas também querem saber o que é tão interessante. Querem saber por que o geminiano está tão intrigado. Essa capacidade de fazer com que coisas comuns pareçam fascinantes simplesmente através da lente de sua própria curiosidade é uma grande parte do que torna os geminianos impossíveis de ignorar. Eles transformam o cotidiano em um mistério. Transformam o comum em algo extraordinário, apenas pela maneira como olham e falam sobre isso. E as pessoas querem ver o mundo através dessa lente, porque é muito mais interessante do que sua maneira usual de ver as coisas. O sétimo componente é o domínio do timing. Gêmeos têm um senso inato de quando falar, quando pausar, quando revelar informações e quando guardá-las para si.
Esse timing perfeito é parte do que torna suas conversas tão cativantes. Eles sabem exatamente quando adicionar um pouco de humor para aliviar um momento sério. Sabem quando aprofundar o assunto justamente quando a conversa está prestes a se tornar superficial. Sabem quando mudar de tópico antes que o atual fique entediante. Esse senso de timing não é algo que Gêmeos necessariamente planeja mentalmente. É mais como um instinto musical para o ritmo da conversa. Mas o efeito é que as interações com Gêmeos têm um fluxo, uma dinâmica, uma qualidade quase performática que as torna verdadeiramente impossíveis de ignorar. O oitavo componente é a vulnerabilidade estratégica. Gêmeos compartilha informações pessoais, mas o faz de maneiras que convidam à conexão sem serem excessivamente íntimas. Revela vulnerabilidade suficiente para criar uma sensação de confiança e proximidade, mas mantém mistério bastante para que você queira saber mais. Essa dança entre ser aberto e permanecer um pouco misterioso é magnética, porque satisfaz nossa necessidade de conexão genuína e, ao mesmo tempo, alimenta nossa curiosidade natural. Se você está começando a entender as muitas camadas que tornam Gêmeos tão magneticamente irresistível, compartilhe este vídeo com alguém que precisa compreender o poder deste signo. E inscreva-se no canal, porque estou prestes a revelar como esse dom pode ser tanto uma força quanto uma fraqueza, e como Gêmeos pode aprender a usá-lo de forma mais consciente. O nono componente é o que eu chamo de energia da possibilidade. Quando Gêmeos fala sobre o futuro, sobre ideias, sobre potencial, há uma qualidade de abertura infinita no que dizem. Eles não falam de coisas como se fossem fixas ou já decididas. Falam de possibilidades, de escolhas, dos muitos caminhos diferentes que podem ser trilhados. Essa energia da possibilidade é incrivelmente atraente, porque a maioria das pessoas vive em mundos que parecem um tanto limitados, onde suas opções parecem restritas. Remeos abre janelas mentais. Faz você considerar escolhas que você não havia visto antes. Faz você pensar no e se de maneiras que realmente expandem sua noção do que é possível. E quando alguém expande sua noção de possibilidade, torna-se impossível ignorar essa pessoa, porque ela passa a representar a liberdade mental, as opções, o potencial que ainda não foi explorado. O 10º componente é a presença sem possessividade. Quando um geminiano está com você, ele pode estar completamente presente, completamente envolvido, fazendo você se sentir a pessoa mais interessante do mundo. Mas não há aquela energia pegajosa de carência que algumas pessoas trazem para as interações. Não há exigências ocultas por atenção constante. Esse tipo de presença sem possessividade é tão revigorante e atraente, porque você pode desfrutar plenamente da conexão sem sentir que ela vem com condições invisíveis. Agora, vamos falar sobre como esse dom pode ser complicado para os próprios geminianos. Ser impossível de ignorar parece algo totalmente positivo, mas traz suas próprias complexidades. Os geminianos costumam atrair mais atenção do que realmente desejam. As pessoas podem ficar um pouco obcecadas em decifrá-los, em capturar sua atenção, em manter seu interesse. Isso pode ser opressor para os geminianos, que valorizam muito seu espaço pessoal e sua liberdade. Há também a questão de que, às vezes, as pessoas se apaixonam apenas pela versão de Gêmeos que consideram mais fascinante, em vez de amar a pessoa por completo. Elas se apaixonam pelo estimulador intelectual, se apaixonam pelo conversador brilhante, se apaixonam pela alma intrigante, mas podem não estar preparadas para os momentos em que Gêmeos é apenas uma pessoa comum, quando está cansado, quando precisa de espaço, quando simplesmente está sendo humano. Esse tipo de adoração por apenas uma faceta pode fazer com que Gêmeos se sinta como se não fosse verdadeiramente conhecido ou compreendido por quem realmente é. Então, como Gêmeos pode usar esse dom conscientemente, de maneiras que realmente contribuam para o seu próprio bem-estar? Primeiro, reconhecendo que o dom existe. Muitos geminianos nem percebem o quão magnéticos são, porque, para eles, ser fascinante é simplesmente a sua forma natural de funcionar. Mas, ao reconhecer conscientemente que você tem esse efeito sobre as pessoas, você pode se tornar mais intencional sobre quando ativar esse dom e quando suavizá-lo um pouco. Em segundo lugar, estabeleça limites sobre quanta atenção você realmente aceita. Só porque você consegue atrair a atenção de todos em uma sala não significa que você sempre precise fazer isso. É perfeitamente normal ser seletivo sobre a quem você dedica toda a sua energia fascinante.
Reservá-la para pessoas e situações que realmente importam ajuda a proteger sua própria energia e evitar a sensação de esgotamento. Em terceiro lugar, seja honesto sobre sua necessidade de espaço. Parte do que torna Gêmeos fascinante é sua aura de independência. Mas algumas pessoas podem interpretar isso como se estivesse se fazendo de difícil, quando na verdade é apenas uma necessidade genuína de autonomia. Comunicar claramente: preciso de um pouco de espaço agora. Não estou tentando ser misterioso. Só preciso recarregar as energias, ajuda a gerenciar expectativas e evitar mal-entendidos. Em quarto lugar, compartilhe intencionalmente as partes mais comuns de si mesmo. Se as pessoas só virem seus momentos brilhantes e radiantes, nunca poderão amar você por completo. Permitir que pessoas de confiança vejam seus momentos tediosos, seus dias difíceis, sua humanidade em sua totalidade, cria conexões muito mais profundas do que simplesmente ser fascinante o tempo todo. Em quinto lugar, use seu dom para intrigar em prol de causas realmente importantes. Essa habilidade de capturar a atenção e manter as pessoas interessadas é incrivelmente valiosa. Você pode usá-la para chamar a atenção para ideias importantes, mobilizar pessoas em torno de causas significativas e tornar informações cruciais acessíveis e envolventes. Seu dom para a comunicação pode mudar mentes e tocar corações quando você o direciona com intenção. Sexto, praticando a profundidade em vez de apenas se dispersar. Geminianos tendem naturalmente a se dispersar, abordando muitos tópicos e explorando múltiplos interesses. Mas, às vezes, aprofundar-se em apenas uma coisa, comprometer-se verdadeiramente com o assunto, um relacionamento ou um projeto, revela dimensões de si mesmo e da vida que a amplitude sozinha não consegue alcançar. Equilibrar sua versatilidade natural com momentos ocasionais de profundidade cria uma sensação de verdadeira realização. Sétimo, permitindo-se ser previsível às vezes. Nem tudo precisa ser uma surpresa ou completamente novo. Não há problema em ter rotinas. Não há problema em ter respostas consistentes. Não há problema em ser quem as pessoas esperam que você seja de vez em quando. Essa previsibilidade ocasional pode ser relaxante, tanto para você quanto para as pessoas que realmente te amam. Oitavo, reconhecendo que nem todos estão preparados para lidar com sua intensidade mental. Algumas pessoas acharão seu raciocínio rápido avassalador. Outras acharão sua necessidade de estímulo constante exaustiva. E isso é perfeitamente normal. Você não é para todos. As pessoas certas para você serão energizadas exatamente pelas mesmas qualidades que podem esgotar outras pessoas. Nono, desenvolvendo a habilidade de escutar profundamente, e não apenas estrategicamente. Seu dom de fazer os outros se sentirem fascinantes é maravilhoso, mas certifique-se de que, às vezes, você esteja genuinamente ouvindo para compreender, e não apenas para encontrar seu próximo argumento inteligente na conversa. A escuta profunda cria o tipo de conexão que sua alma realmente anseia. Décimo, lembre-se de que ser impossível de ignorar é uma dádiva, não uma obrigação. Você não precisa estar sempre ligado. Você não precisa ser o centro das atenções em todas as festas. Você não precisa ser a pessoa mais interessante em todas as conversas. Você não precisa sempre ter algo fascinante a dizer. Você pode simplesmente ser você mesmo, sem qualquer performance. E as pessoas certas vão te amar da mesma forma. Gêmeos possui uma dádiva que os torna impossíveis de ignorar, pois combina intriga instantânea, adaptabilidade camaleônica, energia mental visível, um efeito de espelho amplificado, novidade perpétua, curiosidade contagiante, domínio do timing, vulnerabilidade estratégica, a energia da possibilidade e presença sem possessividade. Toda essa constelação de qualidades cria um campo magnético ao redor de Gêmeos que atrai a atenção, gera fascínio e permanece na memória por muito tempo. Mas, como todas as dádivas, vem com responsabilidade. A responsabilidade de usar essa habilidade com sabedoria, nunca manipulá-la e sempre equilibrá-la com profunda autenticidade. Quando um geminiano reconhece conscientemente seu próprio magnetismo e escolhe usá-lo com integridade, ele se torna não apenas impossível de ignorar, mas verdadeiramente impossível de esquecer, por todos os motivos certos. Não apenas como a alma fascinante da festa, mas como o ser humano complexo, profundo e genuinamente extraordinário que realmente é.